Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Maria do Carmo. Mais uma vez, estamos mandando para vocês conteúdo remoto. Então, hoje nós vamos trabalhar, na nossa aula de ciências, o nosso livro 3, capítulo 12, páginas 3 até 11. O nosso tema de hoje, os movimentos vegetais. Então, com essa aula, nós encerramos vegetais. Próxima aula, trabalharemos a reprodução humana. Bom, movimento dos vegetais. Quais seriam os fatores que interferem na movimentação dos vegetais? Seriam os hormônios, teor de água e posição solar. Caminhando um pouquinho mais aqui, agora pegando meu slide 2, nós vamos falar para vocês da nossa página 3, que apresenta uma música, o girassol. Quando você lê a música, você consegue perceber que o texto traz uma relação entre girassol e sol. E aí vem a pergunta para vocês: será que é verdade que o girassol acompanha o sol? Verdade ou mito? Verdade, né? Então você vai responder isso lá na página 4. Você vai justificar. Agora, nós vamos, continuando a nossa página 4, nós vamos pegar um pedacinho do texto da nossa apostila, que diz o seguinte, que as plantas elas realizam inúmeros movimentos, e esses movimentos são resultantes, né, eles são resultado da ação hormonal. Para esse movimento que é influenciado pela ação hormonal, nós vamos chamar de tropismo. E, ou variação do teor da água também, né, que vai se chamar nastismos. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre os hormônios e um pouquinho sobre o teor hídrico dos vegetais. Sobre tropismos, que é o nosso primeiro item, nós vamos mostrar para vocês que eles resultam do crescimento ou uma curvatura, tá? Mas sempre orientados por um estímulo externo, que pode ser a luz, gravidade, contato com obstáculos, toques e até certas substâncias, né? Então, quando esse crescimento se dá em direção à fonte de estímulo, ele é um tropismo positivo. Ele vai ser negativo quando o crescimento ocorre na direção oposta aos estímulos. Bom, então agora nós vamos começar a falar para vocês dos hormônios que a planta fabrica, certo? Esses hormônios são fabricados pelas partes mais jovens, como o broto, gema, do ápice dos ramos. Então, como exemplo, nós temos aqui tropismo, geotropismo e tigmotropismo. Slide 2. Minha gente, vocês estão vendo aqui que eu selecionei para vocês, o nosso slide, um vegetal que ele cresceu em direção ao solo. Ele acompanha horizontalmente o solo, ele não cresce para cima, né? O que será que aconteceu? Por quê? O que ele está buscando? Bom, essa diferença no crescimento dele acontece pela distribuição da auxina, a aia, no caule lá na raiz, tá? Aí aparece para vocês a palavrinha geotropismo. Então, geotropismo é a junção de dois termos. Geo seria terra, tropismo, movimento. Então, o geotropismo ele é explicado pela redistribuição da auxina no caule e na raiz, quando estes estão colocados horizontalmente. Então, quando se coloca o caule na horizontal, a gravidade traz esse hormônio auxina, ou AIA, para o lado inferior, resultando um crescimento maior nesse lado, uma curvatura. Então, nós chamamos a esse movimento de geotropismo negativo, tá? Não está crescendo, né? Ele está crescendo de uma forma diferente. Aqui nessa outra imagem, vocês vão perceber que esse vasinho ele está deitado. Veja como é o comportamento do caule. Ele acompanha horizontalmente, depois ele esparrama para cima. Então, quando a raiz é colocada na horizontal, ele realiza uma curvatura para baixo, pois lado de cima, com menos hormônio, cresce para essa direção, né? Pois aí nós vamos ter um geotropismo positivo. E a sensibilidade do caule e da raiz são diferentes, às mesmas quantidades de hormônio, tá? Então, o
A sensibilidade é que vai variar para uma mesma quantidade de hormônio. Quer dizer, esse vegetal ele vai ser direcionado para crescer horizontalmente, verticalmente, e a sua raiz, para que lado vai? Nessa outra imagem, tá, nós temos aqui o fototropismo, que é o segundo item do nosso assunto. Percebam que apareceu aqui um sol e nós temos vários vegetais direcionados para o lado esquerdo do nosso slide. Por quê? Porque ele está buscando a claridade, a luminosidade do sol. Então, o fototropismo significa o quê? Um movimento ou uma resposta daquele vegetal a uma fonte de luz, luz solar no caso. Então, o que seriam hormônios? São substâncias produzidas, né, que vão estimular, no caso, uma planta, para os hormônios poder desempenhar diversas funções, que é regular crescimento vegetal, amadurecimento de frutas, amadurecimento de flores, enraizamento, entre outras. Hormônio é uma substância que vai estimular, certo? Estimula, então, dependendo do organismo, esse hormônio vai ter várias funções. Aqui regula crescimento, amadurecimento de frutos, flores, enraizamento, inclusive, quando é inverno, as folhas caem. Sob a ação dos hormônios, elas vão cair para que essa nova, uma nova planta, uma nova folha brote naquele local. Aqui, minha gente, eu vou falar sobre o hormônio auxina ou AI. Então, vocês têm imagens para perceberem a diferença do estímulo luminoso. O hormônio auxina ou AIA é o ácido indolilacético. Ele é sintetizado pelas folhas, principalmente gemas apicais, os caules, de onde é ativamente transportado para outras partes da planta. Então, nesse primeiro desenho aqui, vejam que a luz ela incide horizontalmente sobre a planta. Então, a auxina é produzida aqui. Ó. Percebo que todo o desenho está preenchido pela auxina, porque a luz ela não está direcionada nem para a esquerda nem para a direita, para cima. Então, a auxina cresce pelo tronco, ela se difunde pela raiz, estimulando o crescimento. No nosso segundo e terceiro desenho, percebam que a luz ela incide do lado direito. Então, observem no desenhinho que a planta é iluminada pela luz e a auxina se difunde para o outro lado da planta, que é o lado, né? O sol incide do lado direito, a auxina está do lado esquerdo. No nosso terceiro desenhinho, a auxina faz a planta crescer mais rápido, mas veja o que aconteceu com o tronco, com o caule. Se curvou, porque ela está buscando o estímulo luminoso. Nessa última imagem aqui, vocês vão ver a poda de um vegetal. Vocês já devem ter visto alguém fazer a poda em vegetais. Isso é necessário para um vegetal. Você poda ele e ele vai engalhar, vai florescer mais, produzir mais frutos. Então, como que funciona? A gema apical ela é removida, porque ela produz o hormônio, raia. Quando ela é removida, o que que acontece? Os hormônios vão ser redistribuídos, favorecendo a brotação, o brotamento de muitas estruturas naquele vegetal. Então, vai ocorrer uma maior produção tanto de flores como de frutos. Nosso último item aqui, nós já estamos agora na página 6 da nossa apostila. Vocês vão ver o tigmotropismo. Ele é provocado por um estímulo de contato da face interna das gavinhas e caules sarmentosos, né? Eles necessitam de alguns elementos de fixação, que vai provocar uma redução do teor de auxina. Vocês já viram alguns vegetais que apresentam essas gavinhas enroladinhas? Para que serve essa estrutura? Essa estrutura serve para ela se agarrar em um tronco, em uma cerca, em algum objeto que esteja por perto.
É muito comum essas gavinhas no maracujá, na uva. Então, é uma adaptação do vegetal para ela se manter distante do solo, então ela vai se agarrando. Então, o que nós vamos ver ainda aqui? A ação hormonal, a roxina, que vai fazer com que o lado externo, sempre com mais hormônio, cresça mais, enrolando-se no suporte. Agora, alunos, nós vamos parar de falar da ação hormonal para falar do teor hídrico em algumas estruturas ou órgão em questão. Vocês devem estar vendo aqui aquelas plantas carnívoras, né, que elas mantêm algumas armadilhas nas suas estruturas para capturar insetos. Então, ocorrem esses movimentos nascistas nesse tipo de plantas, e é uma variação do teor hídrico na estrutura ou no órgão em questão. É muito comum nessas plantas carnívoras ou insetívoras. Então, as plantas insetívoras são pequenas e clorofiladas, fazem fotossíntese, e quando digerem um inseto, elas enriquecem a sua dieta de nitrogênio, que vai ser absorvido das plantas do animal. Alunos, qualquer dúvida, me chame no PV. Agora vocês terão que responder aqui das nossas atividades, que vai começar na página 7 até 11. Façam suas atividades, enviem para mim no privado, qualquer dúvida me chame. E muito obrigada pela atenção. Até um próximo dia. Um grande abraço.